Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre duas obras que ajudam a gente a entender como a realidade social é construída. Então, primeiro vai ser o livro A Construção Social da Realidade, que foi escrito pelo Peter Berger e o Thomas Luckmann, e também o filme O Closet, que foi dirigido pelo Francis Weber. Então, a ideia aqui é mostrar que aquilo que a gente vive, o que a gente considera natural, como as normas sociais, costumes e padrões de comportamento, na verdade, isso tudo é um resultado de processos coletivos que nascem das interações entre as pessoas. Então, usando essas duas obras, a gente vai conseguir entender como a realidade é criada no dia a dia e como isso aparece de maneira prática e até de forma crítica e caricata no filme. Agora, o objetivo da nossa apresentação ele é dividido em três partes. Primeiro, a gente vai entender os conceitos principais que são apresentados na obra Construção Social da Realidade, para a gente perceber como a vida em sociedade é organizada. Depois, a gente vai analisar o filme O Closet, para ver como que esses conceitos eles aparecem de maneira prática no filme. E por fim, a gente vai conectar as duas coisas, a teoria e a prática, mostrando como que o que aparece na história do filme, na comédia, ele na verdade revela profundas críticas sobre como as pessoas são vistas e tratadas socialmente. Respondendo à pergunta o que é a realidade social, na visão do Berger e do Luckmann, eles vão defender que a realidade social não é algo fixo, natural ou dado, mas sim que ela é construída pelas interações humanas. Então, à medida que as pessoas convivem, se comunicam e compartilham experiências, elas vão definindo o que é verdadeiro, o que é aceitável e como o mundo deve funcionar. Então, essa realidade social ela é mantida principalmente por dois grandes mecanismos: pela linguagem que estrutura as nossas percepções e pelas instituições que cristalizam os comportamentos e as normas. Então, no slide a gente vê esse caminho. Começa na interação entre as pessoas, passa pela linguagem e chega no fim nas instituições. Então, a ideia principal aqui é entender que a realidade ela não está simplesmente pronta. Ela é feita, refletida e mantida no cotidiano social. Agora vamos falar um pouco sobre como a vida cotidiana e o senso comum eles moldam a nossa experiência social. Primeiro, é importante perceber que o nosso dia a dia ele é vivido de forma quase automática, sem que a gente fique refletindo o tempo todo sobre o que a gente está fazendo. Então, a maioria das nossas ações elas acontecem no piloto automático, como acordar, vestir, andar, e isso acontece sem grandes questionamentos. E quem organiza tudo isso é o senso comum. O senso comum ele orienta os nossos comportamentos e crenças, simplificando a nossa vida social. Ele nos dá respostas prontas sobre o que é certo, o que é errado, sobre como agir em diferentes situações. E um exemplo bem simples é quando a gente entra no elevador. Automaticamente, a maioria das pessoas elas ficam em silêncio e elas ficam viradas para a porta. Ninguém nos ensinou isso formalmente, mas é uma prática que a gente segue porque foi construída socialmente. Parece natural, mas foi aprendida. Por causa disso, muitas práticas, então, elas acabam parecendo óbvias e naturais, mas na verdade elas são frutos da construção coletiva. Ou seja, a gente age de certas maneiras porque aprendeu assim na convivência com os outros, e não porque é uma verdade universal. E essa aceitação do mundo como ele é, sem questionamentos, reforça a estabilidade da realidade social. A gente adere aos padrões quase sem perceber, e assim a sociedade ela mantém organizada, o que facilita a convivência, mas ela também pode dificultar as mudanças. Falando agora um pouco sobre a interação social e a tipificação da sociedade, a gente pode dizer que para facilitar a convivência, as pessoas tendem a tipificar as pessoas. O que é tipificar? Tipificar é você colocar o outro dentro de categorias que nos ajudam a prever comportamentos. Então, por exemplo, se você vê uma pessoa andando na rua com um jaleco branco ou alguma coisa do tipo, você pode tipificar ela como um médico, como um cientista, e isso faz com que a gente espere já algumas atitudes específicas dessa pessoa. Essas tipificações elas conseguem tornar o mundo um pouco mais previsível e organizado, mas também elas limitam e criam algumas expectativas que talvez sejam estereotipadas. Quando a gente fala sobre a linguagem, a gente pode dizer que a linguagem é muito mais do que só um meio de comunicação. Para os autores, é a linguagem que cria a realidade social. Então, quando a gente dá nome às coisas, elas passam a meio que existir socialmente. E essa linguagem ela permite que essas experiências sejam compartilhadas, criando um consenso em torno de interpretações do mundo.
Então, o que é considerado real em uma sociedade, ela depende da linguagem que essa sociedade usa. Então, se algo não, teoricamente, se algo não é nomeado, ele não ganha existência social. E isso mostra que o mundo social é, em grande parte, construído pelas palavras que a gente escolhe e pelas narrativas que a gente adota. Então, por exemplo, é, a linguagem para construir a ideia de família, ela usa os termos pai, mãe, filho, lar, e quando isso acontece, a gente já ativa imagens e sentimentos e expectativas na nossa cabeça sobre essas relações. Mas o que significa ser pai ou mãe muda de cultura para cultura, de época para época. Então a linguagem ela nomeia essas posições e torna essas ideias naturais para nós, mesmo sendo fatores socialmente construídos. A institucionalização e a legitimação são fatores que estão muito presentes no nosso cotidiano. Quando certos comportamentos eles se repetem muito e são aceitos coletivamente, eles se institucionalizam. Então, por exemplo, o hábito de estudar em escolas virou uma instituição chamada sistema educacional. E quando isso acontece, depois surgem discursos de legitimação, como, por exemplo, justificativas que dizem que aquilo é necessário, que é natural, que deve ser seguido. Então, práticas que foram construídas, elas se transformam em normas que as pessoas seguem sem questionar, como se fosse, por exemplo, uma lei da natureza. Então, a institucionalização é o processo que dá estabilidade à realidade social, mas também dificulta mudanças. Por exemplo, no começo da história humana, existiam várias formas informais de duas pessoas se unirem. Mas com o tempo, esse ato foi repetido tantas vezes que ganhou tanta importância social que virou uma instituição formal, hoje em dia, que é o casamento. Então, hoje em dia, a gente tem leis, cerimônias, contratos, tudo que é feito para legitimar essa prática. E muitos de nós crescemos ouvindo que casar é natural ou o certo a se fazer para constituir uma família, mesmo que essa seja apenas uma construção social que se repetiu e foi normalizada. A socialização ela é uma parte crucial na construção da personalidade do indivíduo. Ele não nasce sabendo ser membro da sociedade, ele aprende isso através da própria socialização. Existem dois tipos diferentes que a gente pode categorizar, que são a socialização primária, que é a que acontece principalmente na infância, dentro da família, onde a gente aprende noções básicas de certo e errado, valores e comportamentos, e a socialização secundária. Ela geralmente ocorre em instituições como escola ou trabalho. Nessas etapas, a gente internaliza as normas e as expectativas sociais e a nossa identidade, no geral, ela é moldada por essas experiências. Então, a nossa visão de mundo, nossas atitudes e até os nossos sentimentos, eles estão profundamente condicionados pela sociedade em que a gente foi criado. Então, por exemplo, uma criança que cresce numa família que valoriza muito a disciplina e o respeito à autoridade. Desde pequena, ela aprendeu a pedir permissão para falar, se levantar para cumprimentar adultos e obedecer regras. Essa é a socialização primária, onde ela internaliza esses valores sem nem perceber. E aí, mais tarde, ao entrar na escola, ela passa por uma socialização secundária, aprende a ser pontual, a trabalhar em grupo e a competir por boas notas. Tudo isso molda quem ela é, como ela age, como ela pensa e como ela sente em relação aos fatores da sociedade. Ou seja, a nossa personalidade e a identidade, elas são muito menos naturais do que a gente imagina. Elas são basicamente produtos da sociedade que nos ensina como agir e como ser. Então, como foi dito aí pelo João e pelo Vitor, a gente falou sobre a construção social da realidade, né? Um conceito assim fundamental na sociologia, que propõe que a realidade é especialmente a social, né? É criada pelas interações humanas. Então, é bem subjetivo e pela maneira que as pessoas interagem. Então, valores, identidades e normas não são dados naturais, mas sim o resultado de processos sociais que se consolidam no tempo. E aí, para mostrar como esse processo funciona de uma maneira tipo, mais prática, acessível e até um pouco divertido, a gente pode analisar o filme O Closet, né, de Francis Weber, que é um filme não antigo, nem tão atual também, é ali da década de 2001, se não me engano. E nele a gente vai ver como a percepção que as pessoas têm sobre o indivíduo
pode ser assim completamente alterada por meio de uma narrativa socialmente construída. Então, nem necessariamente ela é verdadeira, mas sim assim se tornou uma coisa, uma construção social. E como isso transforma a realidade do personagem principal no filme, né? Que eu vou falar mais um pouco agora. Tá. Então, aprofundando um pouquinho mais no filme O Closet, é basicamente uma comédia francesa, né, do ano de 2001, como eu disse, dirigida por Francis Weber. O protagonista do filme, ele chama François Pignon, e ele é um contador, assim, é uma pessoa muito invisível, muito, assim, introvertida dentro da empresa. Então acaba que ele tem esse perfil mais fechado, que trabalha há muitos anos nessa empresa, né, nessa fábrica de preservativos. Então, como eu já disse, por causa dessa personalidade dele e por outros motivos, ele descobre que ele vai ser demitido, realmente por ser considerado sem graça tipo, meio que dispensável, que não agregava muito para a fábrica. Então, um novo vizinho que surgiu ali na vizinhança dele, o Belloni, ele sugere um plano até mesmo um pouco ousado, né, assim, inusitado, que era espalhar o rumor de que o François era homossexual. E aí isso acaba que gera um conflito, né? Porque com a pressão das políticas de diversidade cada vez mais crescendo, e assim, o medo da empresa, da fábrica, de ser acusada de homofobia por estar demitindo um funcionário que se assumiu gay, eles acabam desistindo dessa demissão. E aí, a partir desse boato, né, o François começa a experimentar assim, uma transformação social e pessoal. E, de alguma forma, ele passa a ser até respeitado, notado e admirado. Apesar de ele não ter mudado, mas sim a percepção das pessoas em relação a ele ter mudado. Então, após a gente ter feito essa navegação, tanto pela construção social e tanto, né, falar ali superficialmente um pouco do que se trata o filme Closet, a gente percebe que o filme, na verdade, é um exemplo assim, didático de como a construção social da realidade ela opera. A identidade de François é redesenhada pela percepção coletiva, assim, sem que ele tenha mudado sua essência. E o boato é apenas uma narrativa socialmente construída. E acaba que redefine a posição social dele e também as relações ao redor dele. E também falando um pouco mais da empresa, né, em si, a fábrica, o medo institucional de parecer preconceituoso mostra como as normas sociais externas moldam também o comportamento interno da empresa, né? Isso é muito importante. E, além disso, o filme ele também expõe como os estereótipos, expectativas sociais e pressões culturais são realmente capazes de alterar a dinâmica dos relacionamentos humanos, né? E, assim, para concluir, a gente vê que a realidade social é, assim, de fato, fluida e depende mais das percepções coletivas do que, de fato, os objetivos em si. Além disso, o filme mostra que a força da linguagem, apenas um boato e uma fala, é suficiente para mudar a vida de uma pessoa. Não houve provas, não houve mudança real, mas a simples afirmação repetida e acreditada criou uma nova identidade ao nosso personagem. Assim, a linguagem, como nos ensina Berger e Luckman, não apenas descreve a realidade, mas a constrói ativamente. Ainda nesse contexto, a empresa de François não aceita sua suposta identidade por convicção, mas por medo de processos e escândalos. Isso é muito importante. Mostra como as instituições muitas vezes adaptam seus discursos e práticas não porque acreditam nos novos valores, mas para manter sua imagem pública. Esse comportamento só evidencia a fragilidade e a superficialidade de muitas mudanças sociais contemporâneas. Dessa forma, a principal mensagem do filme é que nossa identidade social é extremamente frágil
e depende da aceitação e das expectativas do meio. Isso pode ser tanto libertador, mostrando que podemos construir novas realidades, mas também pode ser muito aprisionador, mostrando que muitas vezes somos reféns dos rótulos e percepções dos outros. Concluindo, tanto Berger e Luckman quanto o filme O Closet mostram que a realidade não é algo fixo ou natural. Ela é criada no dia a dia, nas interações, nas falas e nas instituições sociais. A percepção que os outros têm de nós molda profundamente a nossa vida e nossa identidade. Portanto, entender a construção social da realidade é essencial para compreender também as dinâmicas de poder, exclusão e transformação que marcam a sociedade.